precisamos falar sobre o Corinthians, Sim. porque, né, dentro e fora de campo, então são muitas as notícias sempre, foi, né, votada o afastamento, foi votado o afastamento, o impeachment do Augusto Melo no sábado pela Assembleia Geral, lá no Parque São Jorge, e ele foi defenestrado do cargo de vez, agora não volta mais. Foi incluído também na sexta-feira na investigação do cartão corporativo, para saber se, assim como na gestão do Andrés e do Duílio, foram muitos os gastos suspeitos, se na dele também teve ou não. Não conseguiu sair no seu próprio carro do Parque São Jorge, porque teve os 4 pneus do carro furado por alguém descontente, né, com a sua gestão, muito provavelmente. E o Corinthians agora, depois desse ânimo extra, essa injeção de ânimo, né, com a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil, joga hoje contra o Juventude, e eu estou muito curiosa para ver o que vai ser o Corinthians, porque vem, né, com essa turbulência política que é meio que permanente, mas vem com esse ânimo pela eliminação do Palmeiras, mas sem o Memphis, sem o Carrilho, já sabendo que não vai ter esses jogadores por um tempo, e precisando se ajeitar como dá, e com a iminente chegada do Vitinho, né, que hoje assinou, enfim, é um reforço aí para a temporada. Tá animada? Não. Não. Eu não tô animada. Alice, quando eu acho que as vitórias sobre o Palmeiras, as eliminações do Palmeiras, elas são, claro, excelentes, né? Qualquer corintiano, qualquer corintiana delira com isso, mas eu acho que elas servem também para dar uma mascarada em problemas muito reais. E eu falei, quando o Corinthians ganhou o estadual, eu disse que isso aconteceria, aconteceu. E agora, de novo, eu tenho essa impressão. Mas então que eles preferem que o Corinthians tivesse perdido? Não, claro que não. Eu gostaria que tivesse ganhado, mas que, de alguma maneira, essa vitória não sirva para ofuscar o que está acontecendo no Corinthians. Porque, assim, o Corinthians não está jogando bem. E ganhou com muita firmeza, nem passou perigo contra o Palmeiras nessa eliminação. A verdade é essa. O Palmeiras não ameaçou o Corinthians, né? Mas ainda assim, o Corinthians não está jogando bem. O Corinthians dentro de casa, no colo da torcida, é o Corinthians, né? E isso é sempre muito bonito de ver. Mas eu acho que esse barulho de fora, a birra do Memphis, eu não quero chamar de birra porque ele tem razão, né, do que ele está fazendo. Assim. O Corinthians deve dinheiro para ele e ele não está satisfeito. Mas ele está emburrado, é claro que existe, o Corinthians deve dinheiro para outros jogadores e para muitas, para não dizer todas as jogadoras, porque o Corinthians ainda não pagou a conquista da Libertadores do ano passado para o time feminino. Então, o Corinthians é um clube em ruína. Está em ruína e vai demorar para voltar desse lugar. Eu não sei o que esperar desse time, sabe? Hoje, por exemplo, eu acho que vai ser um jogo bem duro. O Juventude estreia treinador novo, o Juventude está desesperado, agora deve estar 8 graus, 7 graus lá, quando o jogo acabar vai estar ainda mais frio. É um complicador, né? O Corinthians está vindo de um êxtase, então isso também pesa, porque vai ter uma queda. Eu não sei, eu acho que no Brasileiro o Corinthians vai brigar ali na parte de baixo, sabe? É uma impressão que eu tenho, assim. Eu tô muito, muito curiosa para ver como o time vai aparecer, né? Porque a gente foi pro derby com aquela coisa de se a eliminação for feia pro Corinthians, pode custar o cargo do Dorival. Acabou que quem entrou na Berlinda, né, e mandaram tomar naquele lugar foi o Abel. É uma crise como nunca antes vista na era Abel no Palmeiras. E no Corinthians, né, comemoração, alegria, Dorival garantido no cargo e tal. Mas agora, né, com desfalques importantes e com a realidade batendo na porta, né? Uma coisa é você jogar Copa, e acho que isso o Dorival faz muito bem, né, que é segurar o time, armar o time bem defensivamente e tal, e uma coisa é jogar Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Brasileiro cobra muito caro, né, quem não se dedica a ele com todas as suas forças. Então eu fico bem na dúvida do que vai acontecer. E eu vou pontuar aqui algumas coisas para vocês sobre a investigação do cartão corporativo no Corinthians, que eu escrevi algumas reportagens no UOL a respeito, eu tive acesso aos ofícios do Ministério Público dessas investigações, e é absolutamente assustador
como um clube deste tamanho pode ser gerido de maneira tão temerária, tão temerária. Basicamente, conforme o que eu apurei, a prestação de contas desse cartão corporativo era feita assim, tá aqui a conta, eu tenho aqui, gastei 50 mil, aí alguém olhava lá, tem 50 mil para pagar o fulano? Tem 50 mil, então paga o fulano. Ninguém olhava as notas, você não precisava justificar as despesas. Por que vocês gastaram 32 mil reais num mercadinho? Que se alguém tivesse ido olhar, nem sequer existe. Não perguntaram. Por que vocês gastaram 3 mil reais num kit de Babyliss? Para que vai servir o Babyliss? Ninguém perguntou. Tem uma nota que eu revelei na reportagem de sexta-feira, de mais de 6 mil reais, 6.300 reais, num restaurante por quilo, lá em Guaianazes, em que o quilo custa 53 reais. Então, precisariam ter 120 pessoas almoçado lá no quilo, não cabe 120 pessoas no restaurante, para dar esse dinheiro. E na descrição da nota, tá lá assim, 1 vezes 6.300. Então, assim, ninguém se deu ao trabalho de tentar fazer parecer que várias pessoas almoçaram lá. Vamos explicar, porque assim, e nos outros casos é nota contínua, sabe, de número contínuo. Alguém pegou um bloco e foi lá e foi anotando. Não tem nenhuma tentativa de sequer disfarçar, porque sabia que não tinha um controle efetivo, conforme um dos próprios dirigentes admitiu, era um controle formal, não era um controle de fato, né, um controle efetivo. Então, é muito assustador, e eu pensando assim, né, não sou torcedora do Corinthians, mas como uma pessoa que consome o futebol, sabendo de onde vem esse dinheiro, que seja administrado assim, com total desprezo, assim, é quase deboche, amiga, assim. Não tem nenhuma tentativa de disfarçar o que está sendo feito com esse dinheiro. São lugares que não existem, ou então restaurantes ou lugares cujo CNPJ mudou 3 vezes no último ano com o mesmo dono. Qualquer pessoa que sentar, qualquer virginiana, amigo seu, que sentar na frente do computador com a internet, vai descobrir que metade desses lugares nem sequer existe. Então, é muito pavoroso. Não sei se a saída do Augusto Melo vai resolver alguma coisa, mas, né, a exigência do Ministério Público para que o Corinthians instale um sistema de compliance real, mas é muito, muito assustador. Então, o que me desanima, Alicia, é que assim, agora vai ter outra eleição, mas quem vai votar é o mesmo conselho que há anos aprova as contas. Essas contas aí estão sendo aprovadas repetidas vezes por esse conselho, que agora vai votar a eleição de um outro presidente, que é um conselho basicamente composto por homens brancos. Então, o time do povo é o time de que povo? O time do povo é o time de que povo? Se não tem outras representatividades ali. Cadê as mulheres? Cadê as mulheres que criaram o Corinthians feminino e criaram essa potência do futebol? Eu vou falar mundial, porque o Corinthians o feminino é uma potência. Ele é conhecido no mundo inteiro. Cadê a Cris Gambaré? Tudo bem, foi para lá, mas cadê as outras mulheres? Foi para a seleção, né? Ela está na CBF. Cadê as mulheres? Cadê as mulheres dentro do conselho? Cadê um conselho de notáveis para pensar saídas para esse Corinthians? Não tem. São os mesmos de sempre. As imagens do dia da votação é homem, 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 aí uma mulher, aí homem, homem, homem. É ridículo, entendeu? Então eu não tenho esperança, não. Para te falar a verdade, eu não tenho esperança.